Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, você verá como uma pandemia virtual não programada atingiu o famoso jogo de MMORPG World of Warcraft, lá em 2005, e como esse evento se relaciona à Covid-19. Vem com a gente! Na primeira década dos anos 2000, a indústria dos jogos apostava em títulos para o computador, que gradualmente se popularizavam. Assim surgiu World of Warcraft, um RPG multiplayer online que virou febre entre as crianças, adolescentes e adultos. Nele você podia ser o herói ou vilão que quisesse, participar de eventos, fazer amigos e se divertir. Nada fora do normal para quem está acostumado com jogos de 2021, né? No entanto, um problema apareceu no jogo do momento no dia 13 de setembro de 2005. Ao fazer o login, alguns jogadores perceberam que, em certas cidades, como Ironforge, havia uma quantidade surreal de corpos de players espalhados pelo chão. Esse choque momentâneo fez com que o chat global do jogo se enchesse de perguntas. Afinal, o que poderia ter acontecido? Era um evento novo? Um ataque inimigo? Ou uma tentativa de virar meme tal qual o Leroy Jenkins havia feito meses antes? Nada disso. Era o começo do episódio que ficou conhecido como o Incidente do Sangue Corrompido, popularmente chamado de Pandemia do World of Warcraft. A raiz do problema foi uma nova raid, ou seja, invasão, em tradução livre, de um mapa do jogo, chamado Zul'Gurub. O chefe que aguardava os jogadores no final dessa dungeon, Hakkar the Soulflayer, foi a causa da pandemia virtual. Um oponente de alto nível, Hakkar possuía uma habilidade chamada Sangue Corrompido. A técnica atingia os jogadores próximos ao chefe, e caso eles se aproximassem de outros personagens livres do efeito, passariam o sangue corrompido para essas, quase como um vírus de fato, com um barulho característico e manchas vermelhas acima dos jogadores. A habilidade era potencialmente fatal. O efeito, também chamado de debuff pela duração contínua, deveria terminar com a morte da personagem ou passar depois de 10 segundos, além de só funcionar na área de Zul'Gurub. O que pegou todos de surpresa foi que, após pouco tempo, várias pessoas apresentaram o sangue corrompido fora daquela área, transmitindo para outros jogadores. Isso aconteceu porque uma falha na programação permitiu que os animais dos personagens carregassem consigo o efeito, mesmo após serem dispensados. Ou seja, ao enfrentar o Hakkar, os pets contraíam um sangue corrompido. Era de se esperar que ele desaparecesse depois, como em todos os outros ataques parecidos, mas isso não aconteceu. Dessa forma, os animais transmitiram um debuff para os seus donos, que por sua vez, transmitiram para outros jogadores próximos. É desnecessário dizer que numa cidade bastante povoada, isso se transformou em caos bem rápido, gerando milhares de mortes prematuras de personagens mais fracas. Nos primeiros dias do incidente, ninguém sabia o que fazer. Era uma confusão generalizada, com guildas inteiras infectadas, NPCs agindo como pacientes assintomáticos e cidades sucumbindo, como se fosse uma pandemia do mundo real. Os desenvolvedores da Blizzard, a empresa responsável pelo jogo, também não conseguiam impedir a expansão rápida do fenômeno. Então, o que fazer? Vários jogadores apresentaram comportamentos semelhantes, que podem ser agrupados da seguinte maneira: jogadores que tentaram ajudar, lançando feitiços de cura em infectados, os que fugiram das áreas mais populosas e foram para o interior dos mapas, os que correram para cidades grandes para ver o que estava acontecendo, os negacionistas que acreditavam ser tudo bobagem e até alguns que espalharam o efeito de propósito. Essas condutas chamaram a atenção de dois infectologistas que também jogavam World of Warcraft na época, a doutora Nina Pfefferman e o Dr. Eric Lofgren. Pouco depois do incidente, eles lançaram um artigo científico sobre como desenvolver modelos comportamentais relacionados aos riscos de uma pandemia. Por mais que os jogadores e cientistas tenham considerado o artigo questionável no tempo que ele foi escrito, muitas das análises apresentadas podem ser consideradas verdadeiras, ainda mais quando comparamos com as atitudes das pessoas no meio da pandemia da Covid-19. Os infectologistas responsáveis pela publicação do artigo são, hoje, pesquisadores importantes em suas respectivas universidades. Tanto Pfefferman quanto Lofgren trabalham no caso da pandemia do coronavírus, promovendo debate sobre a quarentena e pesquisando meios de frear a contaminação pelo vírus. De acordo com ambos, o episódio da pandemia do World of Warcraft ajudou a lidar com determinados comportamentos sociais. Por exemplo, ainda que ninguém espalhe o vírus de propósito, tossindo no rosto de outras pessoas, a situação de furar a quarentena, ou de não respeitar os protocolos de segurança, é bem semelhante à transmissão proposital. Por meio dos estudos, foi possível delinear ações mais concretas contra o avanço do vírus, como a quarentena completa, que ficou conhecida como lockdown, e analisar seus impactos na população. Do mesmo modo, a doutora Pfefferman, que pesquisa sobre como decisões individuais afetam a sociedade toda, pôde contribuir para que as autoridades locais buscassem soluções para lidar com o vírus. Claro que, assim como aconteceu no World of Warcraft, existem negacionistas e aqueles que diminuem a gravidade do problema, muitas vezes usando qualquer argumento, por mais que ele pareça ridículo quando você diz em voz alta. E, infelizmente, essas pessoas podem ocupar cargos de poder e decidir a vida alheia, mesmo que, para elas, essas vidas não importem. Ao contrário da Blizzard, não podemos reiniciar os servidores da existência depois de uma semana de catástrofe. Precisamos lidar com o que temos
da melhor maneira possível. E esse foi nosso vídeo de hoje. A matéria completa sobre a pandemia do World of Warcraft está no site e o link na descrição. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, para não perder o próximo vídeo. E se ainda tiver tempo, confira também nosso vídeo sobre uma das séries mais progressistas da história, Star Trek. O link também está na descrição. Até a próxima.